Olá, amigos, tudo bem? Muito boa noite. Hoje é segunda, dia 2/12/2019. Deixa eu dar boa noite, pessoal, aí. Boa noite, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe, te proteja e te guarde, viu? Uma boa noite para todo mundo que está chegando. Deixa eu compartilhar aqui. Oi, Kátia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Elsa, Luciano Tavares. Boa noite, Lu. Como é que tá as coisas, Lu? Tá tudo bem com você? Sandra, tudo bem? Muito boa noite. Sejam bem-vindos, uma boa semana, uma boa segunda. Como é que foi a noite, amigos? Deu para dormir? Deu para descansar? Ontem a gente conversou bastante, né? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês para que vocês possam ter entendido, né, a respeito da palavra de Deus e a respeito desse momento tão conturbado, né, amigos, que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo todo. Deixa eu só compartilhar aqui. Márcia Conte, tudo bem, Aurora? Uma boa noite. Compartilhe aí no grupo de vocês, joga lá no WhatsApp, joga no Instagram, se você puder compartilhar. Uma boa semana. Edenisa Bazani, Creuza Fagundes. Hoje aqui tá chovendo, viu? Tá chovendo, a temperatura caiu bastante. Tá frio. Deu até para tomar banho quente. Eu não sou muito fã de banho quente não, amigos, confesso. Eu costumo tomar banho frio. Mas hoje a temperatura caiu. E eu tive que apelar para o banho quente. E aí, vamos conversar um pouquinho? Ana Baroni, tudo bom, Ana? Você tá sumida. Rosimari Mascari, Marcelina Paula, sempre tá por aqui e sempre humorada, bem humorada, né, Marcelina? Isso é importante. Pessoal, o que vocês estão achando? Tá dando para entender? Vocês perceberam que eu mudei um pouco, né, a estratégia. A gente está falando um pouco a respeito da maçonaria, porque o que tinha que ser dito em relação à maçonaria já foi dito. Todo mundo já sabe o que é a maçonaria, né? Aqui também tá chovendo, né, Kátia? Tá chovendo em Niterói. Tânia Vicente, tudo bom? Boa noite. Luciano Tavares, Portugal triplicou o visto para morar. Como assim? Ah, tá. Tem muita gente indo embora para Portugal, é isso? Carlos Henrique, boa noite. Marlene Vargas, o pessoal tá chegando devagar aí. Já deram janta pro povo? Vocês notaram que eu. Você também toma banho. Tomo banho frio. Eu gosto de tomar banho frio. Sou muito chegado a banho quente, não. Vocês notaram que eu mudei um pouco a estratégia, a gente está deixando de lado um pouquinho a questão da maçonaria, né? Todo mundo sabe o que é maçonaria já, né, amigos? Né? Maçonaria azul, maçonaria vermelha. Maçonaria azul, a inglesa. Maçonaria vermelha, a francesa, né? Todo mundo conhece, sabe onde que a maçonaria age. Todo mundo sabe que a maçonaria é uma sociedade secreta, oculta, né? Todo mundo sabe que o bode Baphomet é o deus lá da maçonaria, né? Todo mundo sabe disso. E agora a gente está dando uma pincelada. Eu estou aproveitando, né, a live, estou aproveitando a liberdade que a internet tem nos dado para dar uma pincelada para vocês a respeito da Bíblia, do estudo da Bíblia. Porque a gente precisa fazer um enfrentamento no Brasil com o sistema religioso. Esse sistema religioso que está operando aqui no Brasil é um dos principais fatores dessa crise que nós estamos enfrentando aqui dentro.
A crise é uma questão global, mundial, certo? Mas ela encontra um terreno propício, ela fica pior. Vocês podem perceber que a crise aqui no Brasil não cede. Não cede. O desemprego não diminui, a inflação está pressionando os preços, nós estamos tendo muitos assassinatos, nós estamos tendo um processo de desindustrialização muito forte. Lógico que isso é um movimento global, sim, mas uma crise encontra um terreno fértil como o Brasil e aí ela se expande e aí muita gente sofre. E boa parte do que está acontecendo aqui se deve ao sistema religioso. Ninguém quer fazer um enfrentamento com o sistema religioso, né? O brasileiro, ele acomodou com a situação. O povo brasileiro hoje, ele não questiona mais a política e nem o sistema religioso. As pessoas estão agindo por conveniência, por afinidade, as pessoas estão agindo por tradições, por costumes, mas não estão agindo com a razão, com base na Escritura, na Palavra de Deus. E eu estou aproveitando para a gente fazer algumas abordagens bíblicas e falar algumas verdades que precisam ser ditas para ver se algumas pessoas despertam e consigam abrir mão desse sistema religioso, né? Tão polêmico e ao mesmo tempo tão estranho e que está atuando aqui no nosso país como um todo. Quando eu falo sistema religioso, amigos, eu estou incluindo desde a igreja mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, até aquela igrejinha, aquela portinha que abriu lá no teu bairro, certo? Nós estamos com um problema sério no Brasil e o sistema religioso precisa ser questionado. Vamos lá. Elsa, sério? O que é sério? Deixa eu ver aqui, ó. A maioria dos abobados que acreditam em políticos, eu acho que não conhecem a maçonaria e suas intenções. Luciano Tavares colocou aqui, Igreja Católica pedindo doação em ouro. Não estou sabendo disso não. Não estou sabendo, Luciano, honestamente. Mais ouro? Pois é, né, Nadir? Mais ouro. Nós é que temos que pedir ouro para eles, né? É verdade, pedindo mais ouro. Mário Valente, boa noite. Inaugurou uma igreja universal em Taubaté. A fila foi imensa. Aí, ó, a Lu falando para nós, tá vendo? Isso deixa a gente triste, né, amigos? Aqui perto da minha casa também tem uma igreja universal, bem próximo daqui. Às vezes eu saio para caminhar de manhã, muito cedo, e principalmente no domingo, tá lotada, amigos. É triste falar isso, né? Lotada. Muito cheio. A Igreja Universal aqui próximo da minha casa. Muito cheia. Ó. Eu passo caminhando, cumprimento, dou bom dia, tudo bem? Vou embora. Mas eu vejo que tá lotada. A gente não tem que se preocupar com isso, não. Porque o mundo hoje tem 7 bilhões, mais ou menos, né? 7 bilhões e alguma coisinha de pessoas. De acordo com a Bíblia, 1/3 da população mundial, 1/3. Você pega aí 7 bilhões, divide por 3. Esse 1/3 vai embora, vai se perder. É muita gente, né? 2/3 vão se salvar, de acordo com a Bíblia. Impressionante, né? Mas um pouco antes da volta de Jesus vai haver um grande reavivamento, né? Vai haver um grande reavivamento. Muita gente vai conseguir, graças a Deus, enxergar a verdade. A nossa função é continuar conscientizando, né? Jesus falou assim que nós temos que ser testemunhas dele até os confins da terra. A nossa função é essa, amigos. Continuar falando, continuar tentando de alguma forma despertar as pessoas. Não vamos nos importar se a Igreja Universal está cheia, está lotada. Sabe qual é o apelo que eu vejo?
Boa noite, Mari. Aí, a Mari tá dando boa noite aí. Boa noite, guerreiros e guerreiras do Altíssimo. Exatamente. É isso que é importante. Sabe qual é o apelo? Sabe qual é. Poxa, me fugiu da cabeça. Pera aí. Ah, você sabe o que eu percebo em relação a essas igrejas lotadas? É algo interessante. Sérgio Smith, tudo bem? Muito boa noite. Silvio Luiz Daniel, tudo bom, Silvio? Silvio, eu acho que lá de Porto Alegre, né? Essas igrejas, elas lotam porque o apelo é um milagre. As pessoas estão em busca de milagre, né? É por isso que eu falo para vocês assim, o Brasil é um terreno fértil. Fértil. Você quer ficar rico? Quer ganhar dinheiro? Abra uma igreja, amigo. Abra uma igreja. Não paga IPTU, não paga IPVA, não paga... Agora também não vai pagar ICMS. Mas igreja no Brasil é isenta. Então tem todas as motivações, tem todos os instrumentos para dar certo. Se você abrir uma igreja e você tiver uma pessoa que tem habilidade de falar em público, de convencimento, se você tiver uma igreja que consiga colocar na cabeça das pessoas as respostas imediatas que todo ser humano busca, a maioria dos seres humanos quer resposta imediata, solução imediata para os problemas, sabe? Você pode perceber que o Brasil também, na mesma proporção que tem igreja, tem farmácia, né? Por quê? Porque são pontos de respostas imediatas. A farmácia não deixa de ser uma igreja, né? Você está com um problema de uma gastrite, corre na farmácia, compra um remédio. Você não quer cuidar da alimentação, né? Então, se você quer ganhar dinheiro no Brasil, abra uma igreja. Tem muito mercado, tem muito espaço e tem muita gente. Vai te dar muito dinheiro. Você vai ficar muito rico. É um negócio, como diz o outro, da China, né? O pessoal costuma falar, é um negócio da China, é um negócio de pai para filho. Não tem negócio melhor do que abrir uma igreja. É um dos comércios mais prósperos hoje em território nacional, são as igrejas, né? Além de recolher dízimos e ofertas, a igreja consegue, essas igrejas conseguem também, através de um apelo emocional muito forte, doações de imóveis, de bens móveis e imóveis, né? Pessoas que se sentem tocadas, pessoas que se sentem convencidas, né? Pessoas que de certa forma alcançam algum milagre, e vou falar para vocês, acontece milagre? Acontece. E aí você deve me perguntar, Luciano, mas será que é Deus que realiza o milagre? Ah, amigos, de acordo com a Bíblia, não. Tá? De acordo com a Bíblia, não. Você vê, o João de Deus foi uma pessoa que realizou milagres. João de Deus foi uma pessoa que realizou milagres, né? Mas por que os milagres que João de Deus fez não procedem de Deus? É só olhar o que o João de Deus fez, né? Mais de 1.000 mulheres estupradas, violentadas sexualmente por ele. Uma pessoa que pratica esse tipo de coisa não tem parte com Deus, né? De forma alguma. De forma alguma, não tem como Deus ter feito nada daquilo. Absolutamente. Nada. Então quem fez o milagre? O próprio Satanás. Satanás faz milagre. Vai fazer muito milagre. Muito mais. Porque é uma forma de você tocar a pessoa. É uma forma de você conquistar a pessoa, né? Deixa eu ver o que Mari escreveu aqui, ó. Luciano, incrível, mas eu não consigo mais parar de alertar as pessoas. Amém, viu? O Altíssimo Criador do Universo realmente é fantástico e supremo. Isso é muito bom. É supremo em tudo, pois venho percebendo um raciocínio bem diferente. Gratidão a todos os irmãos e irmãs que me ajudaram a chegar até aqui. Ô Mari, a gente não tem que agradecer uns aos outros por isso não. O que nós temos paga caro com o Gadu, né? Paga, Eulida, é isso mesmo. A gente não precisa agradecer uns aos outros não. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, veja bem amigos, e que isso fique muito claro. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui, falar para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que vai ouvir depois, que isso fique claro. Eu utilizo a internet como uma forma de comunicação para que eu possa levar aquilo que eu aprendi, aquilo que um dia foi compartilhado comigo, que é a palavra de Deus.
Eu uso a internet para isso. Nós somos irmãos em Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo. Nós temos que ter esse sentimento e a gente tem que cultivar esse sentimento sem nenhuma malícia, sabe? Sem nenhuma segunda intenção, sem nenhum outro objetivo. Porque o tempo que nós estamos vivendo, amigos, é um tempo tão sublime, que os anjos queriam estar no nosso lugar, vivendo esse momento. Tamanha é a missão, tamanho é a importância daquilo que a gente tem para fazer. E é um privilégio para nós que Deus tenha escolhido pessoas tão assim, pessoas tão comuns, né? Porque a gente é comum, nós não somos ninguém importante. Para nós é um privilégio muito grande que Deus tenha escolhido pessoas tão fracas como nós, sabe? Que somos pecadores também, temos defeitos, temos falhas, temos problemas, temos lutas, mas é um privilégio, amigos, a gente poder conhecer aquilo que está para acontecer nesse mundo e de uma forma cristalina, de uma forma que a gente lendo e ouvindo, a gente consegue enxergar. Realmente, isso faz sentido. Entende? Eu recebo muitas mensagens assim e é isso que me anima, é isso que me dá força para eu continuar ligando a câmera aqui e falando. Porque eu sei que eu mexo, quando eu falo determinadas coisas aqui, eu sei que eu estou mexendo com poderes terrenos e com poderes espirituais pesados, sabe? Pesadíssimos. E eu sei que eu preciso muito da misericórdia de Deus. Eu preciso muito vigiar minha vida. Eu preciso muito orar muito, porque o ataque é muito pesado em cima de todos nós. Então, a gente não precisa agradecer uns aos outros, porque nada disso nos pertence. Nós somos assim veículos, né? Nós somos instrumentos. A nossa vida já não nos pertence mais. A gente não tem, pelo menos, né? Isso acontece na minha vida. A gente não tem mais vaidade em ter, em ficar rico, em ficar milionário, em ter o melhor carro, a melhor casa. Eu não tenho essas vaidades, sabe? Não passa isso na minha cabeça. É lógico que a gente quer ter, né? Eu peço a Deus, Senhor, nos dê oportunidade de poder ter alguma coisa melhor, nos dê oportunidade de poder, quem sabe, comprar um sítio para que a gente possa morar fora da cidade, sabe? No interior. Eu sempre falei isso para vocês, né? Que eu tenho esse sonho. E eu aconselho todo mundo a não viver nas cidades, porque a vida nas cidades vai ficar cada vez mais difícil e mais cara, né? É muito importante que comecemos um processo de voltar ao campo, sabe? De onde nós saímos, de onde o homem foi tirado do campo. O homem foi tirado do campo, a família foi tirada do campo e levaram o homem e levaram a família para as cidades. E hoje as pessoas não estão conseguindo viver mais nas cidades. Já notaram isso? As pessoas estão doentes, as pessoas estão com medo, estão com síndrome do pânico, estão com depressão, as pessoas estão angustiadas. Nas cidades, a cidade tem tudo. A cidade tem shopping, a cidade tem parque de diversão, a cidade tem praia, tem tudo. E as pessoas estão vazias, estão doentes, entende? Então, isso é um alerta, amigos. A tendência é piorar, não é melhorar. A tendência é ficar pior, certo? Isso é uma lei da física. É uma lei da física, a lei da entropia. A lei da entropia diz que a tendência natural das coisas é acabar, é degenerar. Essa é a lei da entropia. A tendência natural das coisas degenerarem. Então, não há possibilidade de melhoras. A tendência é piorar. O mundo hoje tem 7.000 anos, né? O mundo tem 7.000 anos, tem 7 bilhões de pessoas.
E o grande desafio que os estudiosos estão enfrentando e que os homens que controlam a economia no mundo estão enfrentando é exatamente compartilhar o dinheiro, compartilhar o espaço. Porque a população cresceu tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que eles não enxergam outro caminho a não ser dizimar um tanto de gente para poder aliviar o planeta. Essa é a realidade do mundo, hoje. Então é uma tendência natural das coisas piorarem. Então é muito bom que a gente abandone coisas supérfluas, sabe? É muito bom que a gente estude a Bíblia. É muito bom que a gente conheça o tempo que nós estamos vivendo. É por isso que eu digo, nós somos pessoas privilegiadas. A gente que passa tempo aqui conversando, aí tem gente que fala assim, quer ver? Vocês têm que sair da internet e ir para a rua. Não, 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 não. Nós temos que estar na internet e na rua. Quando eu vou à rua fazer alguma coisa, eu estou na fila de um banco, eu converso com as pessoas, eu estou na fila para comprar um pão, eu converso com as pessoas, eu estou na praia sentado, se chega alguém eu converso com as pessoas. Eu procuro sempre falar. Faço uma pergunta para poder levantar uma questão, aí a pessoa começa a conversar comigo e eu vou introduzindo as ideias, os pensamentos. Né? É dessa forma que eu acho. Nós não temos que sair da internet. Nós não temos que sair da internet. Porque nós temos que conscientizar. Cada vez que a gente abandona a internet ou a rede social, nós estamos abandonando uma oportunidade de conscientizar as pessoas. Certo? Vou parar aqui e vou comentar um pouquinho sobre a questão política. Né? Tá aqui o Luciano comentando aqui, ó. Luciano Tavares comentando. O Donald Trump taxou a importação de aço e minério. Né? O Brasil tomou uma facada dos Estados Unidos, isso aí era previsto. Isso era previsto. Tem até uma entrevista do ex-presidente Lula, quando ele estava preso lá em Curitiba, em que ele fala que os americanos pensam primeiro neles, segundo neles, terceiro neles. E se eles não tiverem, se não tiver nada para pensar, eles vão buscar pensar neles. E isso é fato. Concretizou. A profecia do Lula cumpriu. O Donald Trump taxou o aço brasileiro. Por quê? Como o real está muito desvalorizado e o dólar está muito valorizado aqui dentro, está compensando comprar aço aqui no Brasil. E isso está atrapalhando quem? Os americanos. Isso está atrapalhando a indústria americana. O que o Donald Trump fez? Colocou uma barreira. Impôs uma barreira para quebrar a cadeia de exportação e importação do Brasil. Você acha isso certo? Não. Mas ele está defendendo o quintal dele. Né? Tá certo do nosso ponto de vista? Não. Mas comércio é assim, amigos. É por isso que a gente não pode defender essa ideia de um presidente brasileiro bater continência para uma bandeira americana. Ou chegar para um presidente americano e falar I love you. O que é isso, amigos? Nós estamos numa guerra. O mundo não tem espaço para amadores, não. Quando você senta numa mesa de negociação, por exemplo, lá na ONU ou na Organização Mundial do Comércio, você tem que bater na mesa, você tem que gritar, você tem que brigar pelo teu povo. E agora está aí o Brasil. Né? Tomamos um tapa na cara dos Estados Unidos. Já era esperado. Já fizeram isso várias vezes com o Brasil, não seria diferente agora. Entende? Por isso é que não interessa aos americanos que o Brasil seja um país organizado. É uma função dos Estados Unidos desorganizar governos. Isso é o que eles sabem fazer de melhor. Toda vez que alguém tem algum propósito, eles dão um jeito de ir lá desorganizar. Eles foram lá na Colômbia caçar o Pablo Escobar, na Colômbia. Caçar o Pablo Escobar. Com a conversa de que iam combater o tráfico internacional de drogas, o narcotráfico. Mentira. Eles queriam tirar o Pablo Escobar para eles controlarem o tráfico de drogas. Eles são assim. Os americanos são assim. Aí hoje aconteceu essa situação aí.
Tem uma outra situação que aconteceu também, que o pessoal está comentando muito. E o pessoal gosta de comentar, né? Está acontecendo muita coisa ruim no Brasil. A situação do baile funk. Honestamente, amigos, aquilo que aconteceu lá em Paraisópolis, né? Morreram 9 pessoas. Honestamente, eu não apoio baile funk. Tem muita gente que fala, tem muita gente que defende na internet, mas não conhece a situação de uma favela, de uma comunidade. Eu morei em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Morei bem perto da entrada do Complexo do Alemão, de uma das entradas do Complexo do Alemão, bem próximo da favela Nova Brasília, da comunidade Nova Brasília. Morei lá, sabe? Quem conhece o Rio sabe de onde que estou falando. Próximo ali o Shopping Nova América. Morava ali perto. Eu sei o que é, amigos. Eu sei o que é aquele som explodindo na cabeça. Eu sei o que é a vida de um morador de comunidade que não pode abrir o bico. Certo? Ah, mas o baile funk é uma expressão cultural. Tudo bem, é uma expressão cultural, tá? Mas vamos fazer a coisa dentro dos padrões? Ou vamos fazer a situação dentro da lei? Né? Quer fazer um baile funk? Faça dentro de um clube. Coloque um alvará, coloque a licença dos bombeiros, pague o ECAD, coloque segurança e impeça a entrada de menor. Ambiente com bebida alcoólica, com venda de bebida alcoólica, não é lugar para menor de idade. Aí aconteceu aquela tragédia lá em São Paulo, né? É lamentável, né? 9 meninos e meninas foram mortos. A polícia agiu errado, muito errado. Mas o baile estava errado. No lugar errado, da forma errada, do jeito errado, não ia ter outra finalidade, não ia ter outro fim, a não ser terminar o quê? De maneira errada. Terminou de maneira errada. Aconteceu tudo dentro do previsto. E quem estava lá estava sabendo que estava no lugar errado, na hora errada, da forma errada. Porque não tinha estrutura de segurança. Não é um baile aquilo, amigos. Não é um evento. É algo que acontece no meio da rua, sonzeira alta, bebida à vontade, rola droga mesmo. Incomoda os vizinhos, não tem hora para acabar. O decibéis é lá em cima. Não tem lei, ninguém respeita nada. Quer dizer, um ambiente sem lei, sem organização, não vai acabar bem. Ah, mas os menores foram mortos. A responsabilidade são dos pais. Eu penso assim. Eu penso assim, ó. Um menor foi pego em flagrante dirigindo. Prende os pais. É a responsabilidade do pai, amigo. Se o pai não está dando conta de cuidar do filho, não é o Estado que vai cuidar, não. A gente tem que acabar com essa cultura no Brasil. O Estado não é babá de ninguém, não, amigos. Tem que acabar com isso. Esse pensamento tacanho do povo brasileiro. Ah, o Estado é a babazinha. O Estado não é babá de ninguém, não. Não é pra ficar, ó, nananeném. Você acha que a polícia vai entrar no baile funk como? Cantando nananeném? Jingle bell, jingle bell? Não. No meio de uma comunidade, à noite, é uma tensão muito grande. No meio de uma multidão, vai haver tensão, vai tensionar. Lógico que vai tensionar. Agora, não dá pra gente chegar e falar assim, não, vamos descer o cacete na polícia para aproveitar para sujar a imagem do Bolsonaro. Não, eu não compro essa ideia, não. Não compro essa ideia. Mas também acho que a polícia comete excesso. Tem problema na polícia? Tem. Porque a polícia militar no Brasil foi politizada. Segurança pública não é lugar para político. E eu já vi muito. Porque eu já trabalhei dentro de delegacia civil, eu já vi policial militar chegar na delegacia com o sujeito
fez apreensão, deu flagrante de droga, tudo. Chegou com o sujeito lá na delegacia, porque a polícia militar leva o sujeito detido para a delegacia civil. Chega na delegacia civil, vai lavrar o boletim de ocorrência, o flagrante, né? Tudo bem. Eu já vi isso acontecer, amigos. Aí vem o advogado do sujeito e sabe para quem que eles ligam? Para o deputado federal. Já vi deputado ir na delegacia soltar bandido. Soltar bandido. Já vi. Porque o delegado de polícia no Brasil não é igual um procurador do Ministério Público. Um delegado de polícia civil no Brasil, se ele não andar na linha, se ele não andar politicamente correto na linha, eles tiram o delegado do dia para a noite. O delegado de polícia civil no Brasil é o sujeito que não tem proteção alguma. Ele é totalmente vulnerável. Todo delegado de polícia civil, ele pode ser demovido, ele pode ser retirado da cidade onde ele está e mandam ele lá para o quinto dos infernos. Ué. Por isso que muitos políticos chegam na delegacia batendo no peito, dando ordem para o delegado. Porque senão ele liga para o governador, o deputado liga para o governador liga para o secretário de segurança do estado, o secretário pega o delegado, tira lá de Belo Horizonte e manda ele lá para Brasília de Minas, lá onde Judas perdeu as botas. O cara vai lá para o fim do mundo, fica lá na delegacia que não tem nenhuma máquina de escrever e morre lá. Frustrado, humilhado, perseguido. É desse jeito. A situação no Brasil é isso. Não dá para passar pano na cabeça da polícia, não. Não dá, não. Porque tem muita gente dentro da polícia despreparada. Eu já falei para vocês que eu trabalhei dentro do sistema prisional de Minas, né? Eu fiz o processo seletivo e entrei como agente penitenciário. E fui trabalhar em Poços de Caldas, num presídio de Poços de Caldas. Na época, quem tomava conta do presídio era a Polícia Civil de Poços de Caldas. E aí nós assumimos a cadeia que passou a ser presídio. É tanta gente despreparada, amigos. Com uma semana que nós tínhamos assumido o presídio, 2 agentes penitenciários brincando. Isso eu estou contando para vocês de situações que eu presenciei, tá bom? 2 agentes penitenciários brincando com a calibre 12. Um apontou para o outro, brincando. Um apontou a calibre 12 para o outro, deu um disparo, amigos. Quase que a queima-roupa de bala de borracha. O outro, aquilo ali foi assim, aquilo foi um milagre de Deus. Porque a munição de borracha pegou bem aqui, bem nesse ossinho aqui do tórax, sabe? Que sustenta aqui, bem aqui. Pegou ali. É lógico que o outro que tomou o tiro, isso dentro da unidade prisional. Os agentes brincando com arma. Deu disparo, pegou aqui. O outro que tomou o tiro, é lógico que ele caiu, desmaiou, passou muito mal. Foi acionado o serviço de atendimento médico de emergência. Levaram para o hospital, ficou lá no hospital um tempão. Aí aquele que deu o disparo foi responder uma sindicância. Certo? Mas continuou dentro do sistema. Desse jeito. Teve outro dia. Ei, amigos, o sistema de segurança no Brasil é uma piada pronta. E é interessante que eles abrem concurso público e colocam aquele monte de questões, sabe? Parece que você está fazendo uma prova para ser médico. Você faz uma prova para trabalhar no serviço de segurança pública no Brasil, você responde tudo, menos a questão de segurança.
Menos. Entendeu? Você tem que responder matemática, biologia, física, química, tudo. Menos segurança. É o que menos interessa, é segurança. Aí eles entram para a polícia militar, ou entram por corpo de bombeiros, ou entram, por exemplo, para o sistema prisional e fazem essas cagadas que a gente vê acontecer. É um despreparo muito grande, amigos. Muito. Eu passei 4 anos no Exército e o Exército me deu muito conhecimento, né, da questão militar, montar e desmontar armamento, aquela coisa toda de usar armamento pesado, armamento leve. E eu não tive dificuldade dentro do sistema prisional com isso, mas eu vi muita coisa absurda. Outro dia a gente estava todo mundo lá dentro da unidade prisional, a gente ouviu um disparo. Nós ouvimos um disparo. Corremos lá para o fundo, lá na guarita. O agente brincando. Ai, meu Deus, só Deus para ter misericórdia. O agente brincando com fuzil, né, com 5,56, disparou armamento. Armamento, amigos, não dispara sozinho. Você tem que fazer uma força extraordinária para que um armamento dispare. Você tem que, é como a gente fala assim, é um termo chulo, né? Mas eu vou falar aqui o que a gente usava lá. Não, vou falar não. Você tem que ficar manuseando muito o armamento para ele disparar, entendeu? Porque tem trava de segurança, tem um tanto de procedimento até você puxar o gatilho. Sabe? Você tem que colocar a munição, você tem que pôr carregador, você tem que... Sabe? É um negócio... E o agente disparou lá na guarita. Por sorte, ou por Deus, sorte não, por Deus, a munição ricocheteou e cravou na mesa que ficava dentro da guarita. Tinha uma mesinha, o projétil ficou cravado na mesa. E ele não foi atingido. Então tudo isso a gente vê. Agora você imagina a polícia militar. Imagina, o policial militar que sai do meio da sociedade, passa no concurso da polícia militar, aí recebe armamento, tem fé pública e vai lidar com o povo, vai lidar com o público. A gente tem que lembrar que o policial militar também é povo. O policial militar também é pai, também é filho, também é marido, também é esposa, porque tem mulher na polícia militar. O policial militar, antes de ser policial militar, ele é tudo isso. E ele traz toda essa carga junto. Ou seja, ele chega dentro da instituição que já está sobrecarregada com a carga que ele está trazendo de dentro de casa. Aí já viu, né, amigos? Aí você vai entrar num baile funk no meio de uma comunidade dançando. Você vai brincando? Não. Você já vai entrar pilhado. Super pilhado. Primeiro, que não é papel da polícia militar resolver questões de baile funk em comunidade, né? O problema começa com a falta de fiscalização da prefeitura e do Estado, enquanto órgão fiscalizador. Tá, mas o Estado, os fiscais da prefeitura não vão ter como impedir um baile funk, muito menos a polícia. A polícia é o último estágio. O que as pessoas precisam ter em mente é o seguinte, amigos. Quando entra a polícia, o pau vai comer. Tá entendendo? Quando a polícia entra, o pau vai cantar. Não vai ter lero-lero. Ah, mas a polícia... Ah, porque fez tortura. Não, tem tortura não. A polícia não é para passar pano na cabeça de ninguém não, amigos. A polícia não é creche. A polícia não é educador, não. O policial militar, ele não é um educador. O policial militar não é um fiscal de postura. Não, o policial militar é um agente militar que está armado. Ele vai usar força. É um instrumento dele de trabalho à força. Ainda mais uma operação, numa situação daquela. Não estou dizendo no trânsito, não. O policial do trânsito ele tem outra finalidade, né? Mas ele está ali no trânsito. Mas como hoje o Brasil,
O crime já chegou às ruas, já chegou no trânsito. Aí o policial do trânsito, que devia ser aquele cara com caráter mais educativo, preventivo, não. O policial do trânsito agora tem que ficar armado com fuzil. E tem que estar pronto para atirar a qualquer instante, porque o crime tomou conta de tudo. Então a gente está vivendo um barril, amigos. Então não é de esperar que um baile funk no meio de uma comunidade, todo mundo socando a cara na bebida, um monte de menor. Você vai esperar o que disso? Vai acabar bem? Não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Como é que a polícia chegou até o local? Alguém denunciou. E se alguém denunciou, é porque alguém não está satisfeito. E incomoda mesmo. Som muito alto incomoda qualquer ser humano. E não é todo mundo que usa cocaína, não é todo mundo que usa maconha, e ninguém quer ser obrigado a fazer isso. Ninguém tem que engolir baile funk na rua. Porque os caras agora querem fazer baile funk na rua. Parar o carrão, levantar a tampa de trás e socar o som na cabeça do povo. Não. Vai fazer baile funk onde tem que ser feito baile funk. Fecha o espaço, põe uma acústica, paga os impostos e faz o seu evento. Tudo bem. Põe segurança. Tudo bem. Agora, amigos, chegar na internet igual uma deputada, se não me engano, do PSOL, acho que é do PSOL mesmo, estava lá no Twitter descendo o pau na polícia e defendendo as pessoas que estavam lá no baile. Eu falei, peraí, como assim? Como é que uma autoridade política vai defender um evento ilícito? Porque o baile funk não tinha alvará de funcionamento. Não. O baile funk não tinha AVCB, que é o alvará do bombeiro. Também não tinha. O baile funk não tinha recolhido o ECAD para pagar os direitos autorais das músicas. Não tinha nada disso. Era uma coisa clandestina. Então como é que um político brasileiro vai defender uma situação clandestina? Ah, mas morreu pessoas lá. Você entra dentro de um barril de pólvora, você vai esperar o quê? O que você vai esperar? Vivemos um país sem lei, exatamente. Sem lei, sem respeito com o próximo, nós somos obrigados a engolir aquilo que não concordamos. Exatamente, Sandra. É isso mesmo. A Mari Valente colocou aqui, concordo plenamente com você, irmão. A polícia não tem o dever de fazer massagem nos filhos de ninguém. Exatamente. É isso aí que a gente tem que ter em mente, viu? Os pais brasileiros são assim. Eles não dão conta de educar uma criança. Eles não dão conta de educar 2 filhos. Eles querem que o professor eduque 40. Tá entendendo? O Estado não é babá. O Estado não é babá. Não é função do Estado ficar embalando o filho dos outros, não. Educa teu filho. Se você não educar teu filho, quem vai educar é a polícia. E a polícia tem um jeito muito peculiar de educar. Que é a tonfa, o cacetete ou a bala, amigos. É desse jeito. Mas você está defendendo a opressão? Não. Estou defendendo a opressão, não. Não estou defendendo a opressão. Mas as coisas têm que ter limite. Para isso existe lei. Para isso nós somos uma sociedade. Sociedade é o convívio dentro de um espaço onde existem leis, limites. E a gente tem que cumprir. A liberdade de um, a liberdade do outro. A gente tem que cumprir. Então, se um baile está na rua, está errado. Se está acontecendo dentro de uma garagem e não tem alvará de funcionamento, está errado. Está acontecendo numa quadra, não tem autorização da prefeitura, não tem AVCB, não tem segurança, está errado. Está errado. Tem que chegar e fechar. Por que vai funcionar? E como? Me explica. Exatamente, Elsa. O professor não pode nem falar alto.
É interessante isso, né? Ô, Elsa, bem colocado. É interessante isso. Se um professor grita com um aluno numa sala de aula, ele gritou, falou alto, não sei o quê, mas vai pro baile funk, ó, bom, 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 aquela sonzeira alta, e os vizinhos têm que aguentar aquilo. Não, tem que aguentar, não. Tem que aguentar, não. Vai fazer isso lá nos Estados Unidos pra você ver. Vai lá. Tem muito brasileirinho que sai daqui para ir trabalhar lá nos Estados Unidos, igual eu fui. Fui trabalhar nos Estados Unidos. Fui ilegal, pelo México. Mas pergunta se a polícia botou a mão em mim lá. Andava na lei ali, ó, bonitinho. Lá não tem conversa. Não tem lero-lero. Lei é lei. Tem que cumprir. Aqui no Brasil tem essa conversa mole. Aí a deputada foi lá defender. Falei, ô deputado, tô te estranhando, ué. Como é que você é deputada vai defender um baile ilícito, irregular? Que não tem nem regulamentação. Você já viu um deputado? É a mesma coisa aparecer um deputado na internet defendendo o jogo do bicho. Jogo do bicho no Brasil é contravenção. Até ser legalizado, ainda é contravenção. Imagina, se aparece um deputado defendendo o jogo do bicho. Aí a deputada lá do PSOL, se eu não me engano, estava no Twitter defendendo o baile funk. Eu falei, peraí, deputada. Fui lá, tuitei para ela. Peraí, deputada, como é que é? Você está defendendo um baile que não tem nem alvará de funcionamento? Que não tem autorização para funcionar? Já começa errado aí. Já começou errado aí, amigos. Tudo que começa errado vai acabar mal. Se fazendo a coisa certa, às vezes acontece imprevisto, mas aí dá para você rever, né? Você fala assim, não, eu tenho as licenças, eu tenho as autorizações, eu recolhi os impostos, eu tô tudo direitinho e aconteceu isso. Pode acontecer. Mas você está respaldado. Agora, peraí. Tá tendo um baile de qualquer jeito, aquela aglomeração gigante, aquele som altão, venda e comércio de bebida alcoólica, sem alvará, sem nada, sem fiscalização. E a deputada defendendo na internet, falando, não, porque a polícia... Aqui, ó. Não cola, não. Cola, não. Eu já falei pra vocês, eu não voto. Eu não voto. Eu pago 3,17 de multa e não voto, não votei. Mas o que é justo é justo. Agora você vai querer falar o quê? Que o governo Bolsonaro está matando os jovens. Que a polícia está matando os jovens. Não. Está matando, não. Os jovens é que estão fazendo tudo de qualquer jeito. Tá certo? Tem problema na polícia? Tem. Tem que rever a situação da polícia. Para melhorar a situação da polícia, tem que acabar com a politização. Tem que acabar com o discurso ideológico, com a influência ideológica e política dentro da polícia. Eu sei que é utopia, mas tem que diminuir, porque está demais. O delegado de polícia civil precisa ser um sujeito mais assistido pelo Estado. A polícia civil precisa ser uma polícia mais assistida. O Estado investe muito na polícia militar e abandona a polícia civil. O pessoal da polícia civil, às vezes, vive de favor. Às vezes não tem uma gasolina para pôr no carro, tem que pedir para o prefeito da cidade. A maioria dos municípios, amigos, quem abastece os carros da polícia civil é a prefeitura. Sendo que é função, tarefa e responsabilidade do governo do estado. Mas a maioria das polícias civis no Brasil vive de favor. Você entra numa delegacia de polícia civil no Brasil, é o caos. Eles não têm condição de trabalhar. É um ambiente horrível de trabalho. Os computadores tudo velho, mesa velha, mobília velha, armamento velho, tudo velho, amigos. Eu trabalhei na delegacia de polícia civil de Poços de Caldas. Se juntasse 5, 6 homens e resolvesse invadir a delegacia de polícia lá à noite no plantão, ia invadir. Porque não tinha estrutura, não tinha armamento, não tinha nada. Tudo velho, amigos. Às vezes precisava de um carro, de uma viatura. Não tinha, porque não tinha pneu, não tinha bateria, não tinha gasolina. Era desse jeito. 2010, 2009 para 2010.
É desse jeito. Mas sabe por que o governo do estado não olha para a Polícia Civil? Porque a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. É ela que faz o trabalho de investigação. Como é que você vai alimentar uma polícia que faz o trabalho de investigação? Os políticos têm medo. Eles têm medo da polícia. Por isso que eles deixam a Polícia Civil em frangalhos. Por isso que o delegado de Polícia Civil no Brasil, ele não tem respaldo, ele não tem amparo. Se chega um filhinho de rico lá na delegacia, a polícia militar pega, prende o filho do rico. Filhinho de rico. O que mais tem no Brasil é isso, né? Filhinho de rico dirigindo embriagado, filhinho de rico com carro cheio de droga, a polícia pega e prende. Tá detido. Mas a polícia militar não pode levar direto para a cadeia, nem para o presídio. Não pode. Tem que passar onde? No delegado. Quando chega lá na delegacia de polícia civil, aí começam as ligações. Filhinho de papai, né? Liga para o advogado liga para um deputado, o deputado liga para não sei quem, que vai ligar para não sei quem, acabou. O delegado de polícia civil fica lá desmoralizado. E ai do delegado se falar alguma coisa. No dia seguinte ele é transferido. No dia seguinte. É um jogo muito ruim, amigos. É um jogo muito pesado. Muito pesado. Sabe? O nosso país, ele tá tão tomado de corrupção, mas as relações dentro do Estado que são contaminadas pelo governo. O governo é aquilo que é transitório. Governo é aquilo que o povo elege. É por isso que o povo brasileiro tem culpa nisso que está acontecendo. Porque o brasileiro não sabe escolher as pessoas que ele quer para colocar dentro do Estado. Então, o governo ele é transitório. Quando uma equipe de governo entra dentro da estrutura do Estado, quando a equipe do governo chega lá, ele encontra as pessoas concursadas, com instabilidade. Aí o governo chega e coloca essas pessoas no canto da parede. O governo, cada 4 anos ele troca, né? Aí sai uma equipe, entra outra equipe, e aí eles vão desmontando tudo que o Estado estava construindo. Eles vão desmontando. É um negócio que não termina. O Brasil não tem uma espinha dorsal, não. O povo se contenta com migalha. Exatamente, Sandra. Se é pobre, está preso. É isso mesmo, Elsa. É isso mesmo. A Mari Valente colocou aqui, ó, educar um filho não é peidar sentado, não dá trabalho. Como? Educar um filho não é peidar sentada. Não é peidar sentada, não. Dá trabalho, mas tem suas recompensas. Exatamente. Exatamente. Só que os pais brasileiros não querem mais educar os filhos, não. Eles estão transferindo a responsabilidade para o Estado, para a polícia. Né? Porque os professores também já não aguentam. Imagina, o professor tem 40, 45, 60 alunos numa sala, como é que vai dar conta disso? Os pais não estão dando conta em casa, entregam para os filhos. Fernando Daria, boa noite, meu irmão, tudo bem? Então, o brasileiro é quem escolhe as pessoas que ele quer colocar lá dentro do Estado. Isso é o governo. Governo é transitório. Governo é essa equipe que entra a cada 4 anos, que a gente vai para a urna, o povo vai para a urna votar, escolher, que vem através de partido político. Isso é governo. Certo? Aí essa turma chega lá na delegacia, por exemplo, ou chega dentro do sistema prisional e encontra o pessoal concursado. Aí o que eles querem fazer? Igual lá no presídio. Quando a gente estava trabalhando no presídio, o diretor do presídio vendia fuga. Vendia fuga, vendia atestado de bons antecedentes, mandava tirar peça das viaturas. As viaturas do presídio eram aquelas Blazes novas, sabe? Eles trocavam as peças.
Olha que loucura, amigos. Eu já vi com os meus olhos um preso em regime fechado sair da unidade prisional dirigindo a viatura do presídio. Você já viu isso? Mas eu já vi. Mandou tirar da cela, foram lá, tiraram o cara da cela. O cara foi lá, tomou banho, botou uma roupa civil. Olha só, amigos. Pegou a viatura do presídio e saiu. Nossa, tá dando tanto mosquito. Saiu. Dirigindo a viatura do presídio. Sabe o que ele foi fazer? Pegar peça. Negócio do diretor do presídio com casa de fornecimento de peça. Em troca de favor. O que aconteceu? O diretor do presídio foi preso. O diretor do presídio foi preso e o governador Aécio Neves, junto com o secretário de Segurança Pública da época, me exonerou junto com outro agente, porque nós é que formatamos a operação e fizemos a investigação. Porque a gente trabalhava no sistema prisional, só que na parte de inteligência. A nossa função era o quê? Investigar os desvios de conduta dos nossos colegas, né? Fazer o quê, né, amigos? Fazer o quê? Você tem um presídio com capacidade para 100 pessoas, 100 custodiados. Mas aí você tem 360 pessoas dentro de uma unidade prisional com capacidade para 100. E do lado de fora, você tem uma sociedade que está esperando um resultado. Né? Você tem gente inocente, você tem gente trabalhando, você tem pessoas boas que estão ali pagando o teu salário. Porque o servidor público é empregado da sociedade. Pelo menos é assim, né? Que a gente entende, né? Na nossa inocência, né? A gente achava que era isso. E aí a gente tinha aquele senso de dever, de serviço público, de servir o Estado, de servir a sociedade. A gente não ia jamais permitir que um diretor de uma unidade prisional preparasse uma organização criminosa dentro da própria unidade prisional, né? Entenderam? Aí o que aconteceu? Operação Cadeado. Prendeu o diretor do presídio, o diretor adjunto, prendeu a esposa do diretor, prenderam alguns agentes penitenciários ligados ao diretor que estavam envolvidos em corrupção. E a primeira coisa que os caras começam a fazer é ficar rico. Esnobar. Aí eles compram moto, compram carro do ano, compra isso, compra aquilo, compra casa, compra sítio. Aí você já pode ter certeza que vai dar problema, amigos. Vai dar problema. Mas aí o Aécio Neves, né? Governador de Minas, e o subsecretário de Segurança Pública de Minas na época era Genilson Zeferino. O diretor do presídio era peixinho deles, né? E o delegado regional de Polícia Civil que formatou a operação, era um delegado muito antigo, muito experiente, preparou tudo quietinho, tudo bem sigiloso, tudo bem guardado, deu pulão, prendeu, flagrou, fez tudo. Mas nós aqui rodamos. Por quê? Porque a politização do sistema de segurança no Brasil e a inserção de ideologias dentro do sistema de segurança compromete a segurança de quem está lá dentro trabalhando e também da sociedade aqui fora. Vocês podem ter certeza, amigos. Os desvios que acontecem e não são punidos é porque tem costa quente com político. Tá? O problema está lá em Brasília, está dentro do Palácio do Governo, está dentro de uma prefeitura, é lá que está o problema. Tem. O policial fez uma coisa muito grave, muito séria, não foi punido? Não. Pode ir atrás porque tem dedo político.
tem retaguarda política. Tem que acabar isso. O Brasil tem que acabar com essa cultura ruim. Isso está matando muita gente, amigos. Está destruindo o nosso Estado. Está destruindo. Não tem nenhum mistério em você chegar e tomar conta de uma unidade prisional. Não tem nenhum mistério. Não tem. Sabe? Na maioria dos casos, quando explode uma rebelião dentro de uma unidade prisional, amigos, é porque a unidade está podre. A unidade está podre. Sabe? Tem muito preso que está lá dentro que é mais honesto do que quem está do lado de fora. Tem gente que não gosta de ouvir isso, não. No dia que a Raquel Sherazade falou isso lá num jornal do SBT, segundo saiu na imprensa, teve um pessoal do sistema prisional que foi lá fazer escândalo na porta do SBT. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Quem entra para trabalhar dentro do serviço público tem que ter na mente, na cabeça, que não vai ficar rico. Serviço público não é para ficar rico. É para ter espírito de missão. É de quem quer servir. A gente tem que resgatar isso no Brasil. Mas aqui no Brasil é o oposto. Parece que quanto mais vagabundo a pessoa for, quanto mais pilantra, tinha que ser assim, amigos, ó, concurso e eleição no Brasil tinha que ser assim, o pré-requisito tem que ser vagabundo. Primeiro pré-requisito para você se dar bem, tem que ser vagabundo, tem que ser pilantra, tem que ser corrupto, porque o Brasil parece que é isso. Um celeiro de gente que gosta de roubar, de gente que gosta de corrupção, de gente que gosta da coisa errada, de gente que quer ficar rico, quer ficar milionário. Serviço público no Brasil não é para ficar rico, nem em lugar nenhum. O nome está dizendo, é serviço público. Depois que você entra para o meio do serviço público, você abre mão da sua individualidade, você abre mão da sua vida particular, você abre mão do seu sigilo, você abre mão da sua privacidade, você abre mão disso tudo, você é uma figura pública. Hoje eu estava assistindo um vídeo que me mandaram no WhatsApp, daquela repórter Fabiola, eu esqueci o nome dela. Ela foi fazer uma reportagem numa unidade de saúde, num centro de saúde, se eu não me engano, em Taubaté, no município de Taubaté, São Paulo. Famílias que estão precisando de medicamentos raros e que não estão tendo condições lá em São Paulo, foram reclamar e a Fabiola foi fazer a reportagem numa unidade, no centro de atendimento médico público. Aí a repórter chega com a família na recepção do estabelecimento. O que aconteceu? Não sei se vocês viram esse vídeo. O que aconteceu? O segurança veio. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, amigos. Nós temos que colocar pressão em cima dos deputados, dos prefeitos e governadores para acabar com segurança. Segurança pode tirar tudo. As repartições públicas estão lotadas de segurança. Sabe por quê? Você sabe por que eles estão pondo segurança? Não é porque eles querem resguardar a integridade física de quem vai lá, não. Não é isso, não. Eles estão colocando segurança para intimidar a imprensa. O segurança veio para querer colocar a jornalista para fora do estabelecimento público. É público, é do povo. Não é do segurança, não é da secretária lá, não é do diretor do hospital, do centro médico, não. É público. Mas sabe o que acontece? Vem o segurança. Ó, pra fora aqui. Tem que ficar lá na calçada. Pra fora? A Fabiola peitou. Nós temos que colocar pressão para os deputados federais aprovarem uma lei para mandar retirar todos os seguranças de hospital público. Tudo. Não tem que ter segurança em hospital público. Não tem que ter segurança em prefeitura. Não tem que ter segurança em posto de atendimento médico.
Quem vai trabalhar nesses estabelecimentos públicos tem que saber que tem que atender bem, tem que falar baixo com o povo, tem que tratar o povo aqui, ó, no colo, bonitinho, conforme manda o figurino, e tem que ser transparente. Ah, por que não tem o medicamento para fornecer para a família aqui que está precisando? Porque a justiça determinou. A justiça determinou que o medicamento fosse fornecido. Eles ficam enrolando a pessoa. Aí manda a pessoa para a Secretaria de Saúde. Aí a pessoa vai lá na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde fala para a pessoa, não, o problema não é aqui não. O problema é lá na distribuição. Você tem que ir lá na distribuição. Amigos, estou falando isso porque eu também já vivenciei isso. Eu só não passei por essa dificuldade porque na época eu tinha condições para comprar uma medicação para uma pessoa que custava R$450, um frasco com 16 comprimidos. Um frasco com 16 comprimidos. R$450. Só a medicação. Aí eu ia com a pessoa no CAPS em busca de atendimento médico gratuito, psiquiatra, não tem, só daqui 2 meses. Mas como eu tinha dinheiro, na época eu estava com dinheiro, eu pagava R$350 de consulta. Todo mês eu gastava R$700, R$800. Todo mês, só com uma consulta e com um frasco de remédio. Eu ficava pensando comigo, e quem não tem condições? E quem não tem? Coloca aí R$850 vezes 12 para você ver quanto que dá. Põe. Aí você vê na televisão, no vídeo, a família desesperada atrás do medicamento e vem o segurança, igual o dono do circo, botando a repórter para fora. Não, amigo, tá tudo errado no país. Está tudo errado, amigos. Tudo errado. Tudinho errado. É por isso que eu queria fazer um apelo para você, o seguinte, não apoie esses movimentos de rua. Nas ruas, MBL, YouTuber, não apoie. Quando eles chamarem para ir para a rua, fazer movimento na porta do STF, para pedir prisão em segunda instância, não apoie isso. Os movimentos que precisam ser feitos no Brasil são movimentos em prol da redução do preço da gasolina, da redução do preço da carne, da geração de emprego, da transparência no serviço público, do fornecimento de medicamentos de alto risco. Esses sim, essas causas são causas dignas de mobilização de rua. Agora, tirar o povo de casa para ir para a porta do STF, para botar trio elétrico, para os caras ficarem dando showzinho lá em cima, incitando o povo contra... Não. Por causa de prisão em segunda instância? O que é isso, amigo? O que é isso? Isso não é pauta, não. Isso não é digno, não. Tem que fazer movimento de rua para diminuir o preço da gasolina. Por que o MBL nas ruas não chama o povo para a rua para fazer um grande movimento na Paulista para reduzir o preço da gasolina? Por que não? Ou para reduzir o preço do dólar? Ou para reduzir o valor da carne? Por que não faz isso? O povo brasileiro está doente. Sair de casa para ir lá para Brasília, para encher a Praça dos Três Poderes, para ficar gritando prisão em segunda instância e ficar vendo gente em cima do trio elétrico dando um piti, enquanto o povo está no posto de saúde precisando de remédio, não tem. O povo está na fila do supermercado, não consegue comprar carne. O povo está na rua, não consegue pagar uma gasolina no posto. O povo está se matando para andar de Uber. Já tem gente viajando no Uber, 5, 4 passageiros de uma vez, porque nem dinheiro para pagar o Uber mais o povo tem. Aí fica movimento, aquela Carla Zambelli, Bia Kicis, não sei quem, chamando o povo para ir para a rua, para fazer movimento, pedindo prisão em segunda instância, amigos. Prisão. Você vai sair de casa para ficar defendendo prisão em segunda instância, sendo que o povo está passando fome? Nós temos que pedir os deputados para fazerem leis para acabar com isso no serviço público. Negócio de segurança dentro do serviço público não tem que existir, não. Que história é essa?
Você chega no estabelecimento público hoje, está lá, aqueles gigantes. Aí você vai fazer uma reclamação, você toma um tapa na cara de um segurança. Que é isso, amigos? O que virou uma repartição pública no Brasil? Não, tá errado esse trem. Eu estava vendo a Fabiola. Ela peitou o segurança, não saiu, mas não conseguiu o medicamento. Sabe por que não conseguiu o medicamento? Porque não tem. O governo do estado de São Paulo não está dando conta, nem a prefeitura de São Paulo não está dando conta de comprar medicamentos de alto risco e as famílias estão, ao Deus dará. E os movimentos de rua chamando o povo para ir para Brasília, para ir para Paulista, fazer mobilização em prol da prisão de segunda instância. Pelo amor de Deus, amigos. O que é isso? O povo brasileiro tem que acordar. A gente tem que despertar desse sono maldito. Nós estamos numa situação muito difícil no nosso país e a situação lá fora no mundo não está boa, não. Tá boa, não. Tem um site na internet, quer ver? Eu vou colocar no comentário o link para vocês lerem. Bloomberg. Olha essa matéria aqui, quer ver? Vou colocar aí no comentário da live. Olha o que está escrito lá. E a equipe do Paulo Guedes está cagando e andando. E o Bolsonaro está cagando e andando. O povo está cagando e andando, amigos. Aí o comentário aí. Tá aí o link. Eu vou ler a matéria. Olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui foi publicado no dia 21 de novembro de 2019. É só você clicar com o botão direito e pedir para traduzir a página, para você ler, porque está em inglês. Bloomberg, olha o que está escrito a manchete. O mundo pode ter um problema maior do que uma possível recessão. Olha o que esse cara fala, amigos. A economia global está presa à rotina de não sair, a menos que os governos revolucionem as políticas e como investem, em vez de apenas esperar uma recuperação cíclica, disse a Organização do Comércio, a OCDE. As últimas perspectivas e prescrições políticas do Grupo de Paris marcam um passo além dos alertas repetidos sobre ameaças ao crescimento decorrentes das tensões Estados Unidos e China. Investimentos fracos e fluxos comerciais. Esses permanecem, mas também sinalizam desafios mais sistêmicos das mudanças climáticas, da tecnologia e do fato de que a guerra comercial é apenas parte de uma mudança maior na ordem global. Para o economista-chefe da OCDE, Lawrence Boone, a preocupação é que o mundo possa continuar sofrendo nas próximas décadas se as autoridades oferecerem correções fiscais e monetárias de curto prazo como única resposta. Ou seja, o que esse site está dizendo para nós? Isso aqui está publicado lá fora, lá no exterior. Eu peguei essa matéria aqui num analista político inglês, no Twitter, que eu sigo. O que está acontecendo lá fora, amigos? O sinal vermelho está ligado. Estão sinalizando que o mundo vai passar por algo pior do que uma recessão. O mundo. Agora pense bem. Se acontecer uma recessão lá fora, amigos. Se acontece um problema na economia dos Estados Unidos. Se acontece um problema na economia da Europa. Se acontece um problema na economia da Ásia. Nós aqui no Brasil vamos passar fome. Nós vamos passar fome. Porque nós estamos desprotegidos. Porque estamos desorganizados. Coloquei o link da matéria aí para vocês clicarem, para que vocês possam ler e tomarem conhecimento do que está acontecendo na economia mundial. É verdade que a alta do dólar aqui no Brasil, é verdade que a alta do dólar no Brasil é uma influência mundial, é uma influência externa. Tem sentido. Tem sentido. É um péssimo sinal. Agora, vocês viram o que o Donald Trump fez hoje? Protegeu os Estados Unidos. Protegeu os Estados Unidos.
os investidores, os empreendedores, os empresários americanos foram protegidos. Donald Trump taxou o aço brasileiro, impedindo que o Brasil pudesse fornecer aço a um preço competitivo com o aço americano. Para quê? Para ele proteger as pessoas lá dentro. O Brasil não. O Brasil arreganha as pernas para todo mundo. Então nós estamos completamente desorganizados diante de um cenário mundial que não é muito favorável. Não sou eu que estou falando que o cenário lá fora está ruim. Quem publicou o artigo deve conhecer muito mais de economia do que eu. Não conheço nada de economia. Mas quem publicou conhece. E está dizendo, tem um problema muito sério, está sinalizando que nós teremos talvez um problema muito sério, pior do que uma recessão no mundo, nas potências. Se acontecer um problema nas potências, o Brasil vai passar fome. As palavras do general Vilas Boas lá atrás, vocês se lembram? Se não me engano foi o general Vilas Boas, que falou assim, eu temo que falte dinheiro até para comprar o arroz, se eu não me engano. Foi o general Vilas Boas, não foi? O general Vilas Boas, ainda quando estava no comando do exército, falou que ele tinha medo que faltasse dinheiro até para comprar o arroz. E isso não é impossível de acontecer. Não é impossível que aconteça no Brasil. Tá aqui, A maior preocupação é que a deterioração das perspectivas mundiais continue inabalável, refletindo mudanças estruturais não tratadas mais do que qualquer choque cíclico. Seria um erro de política considerar essas mudanças como fatores temporários, que podem ser tratados com política monetária e fiscal. Na verdade, os erros são estruturais. Ou seja, isso que está sendo feito aqui no Brasil, essa política de ajuste fiscal, sem querer mexer na estrutura, vocês viram que eles fizeram a reforma da Previdência, mas fizeram uma reforma da Previdência para o povo. Os militares, está aí publicado na internet, os militares ficaram intocáveis. Ou seja, o Brasil tem problemas estruturais, amigos, mas ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. Toda essa política que eles estão fazendo aqui, o que o governo está fazendo com o povo brasileiro é estabelecer medidas paliativas, sendo que existe um problema crônico no mundo. A hora que tremer os Estados Unidos, a hora que tremer a China, que tremer a Ásia, o Brasil dissolve. Dissolve. A gente está sem estrutura, amigos. A gente está sem retaguarda. Nós estamos descobertos. O país está descoberto. Não tem uma proteção, não tem uma política de proteção interna, não tem uma política de distribuição de renda, não tem uma política de geração de empregos, não tem uma política de enxugamento da máquina, não tem uma política de organização da sociedade. A sociedade brasileira foi desorganizada. As organizações civis perderam os financiamentos. Está todo mundo perdido. Os presidentes de sindicatos, de federações, de associações, de ONGs, está todo mundo desamparado, todo mundo perdido. O terceiro setor que veio se desenvolvendo, as ONGs e as OCIPs que vieram desenvolvendo ao longo da história, ao longo do curso, que começou lá atrás com a esposa de Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, que foi quem implementou o terceiro setor no Brasil, acabou. Acabou, amigos. O que a gente está vendo aí é a desorganização mundial. Tem gente que fala nova ordem mundial. Não, a gente está vivendo a nova desordem mundial. Nós estamos no furacão da desordem mundial. Quando tremer os Estados Unidos, tremer Rússia, tremer China, tremer Europa, amigos, vai ser um corre-corre aqui dentro. Pode esperar 2020, será um ano muito mais difícil do que 2019. Está escrito aqui nessa matéria, vocês vão ver aí.
As projeções que eles estão estabelecendo aqui nessa matéria para 2020, as projeções é de encolhimento. O governo brasileiro mente para o povo dizendo que vai haver um crescimento PIB. Vai haver nada, amigos. Não tem espaço para isso, não tem margem. Os investimentos públicos no Brasil estão congelados até 2022, por decreto. Não se iludam. Isso foi assinado lá no governo Michel Temer. Decreto congelando os investimentos públicos até 2022. O Brasil tem uma dívida que precisa ser pago até 2060. Nós estamos em 2019. Tem dívida até 2060. Então não se iludam, porque não tem nada que cai do céu. Só cai do céu raio e chuva. Não tem milagre na economia, não. Não existe um milagre econômico. Economia 2 mais 2 igual a 4. Tem que bater. Se não bater, alguém vai pagar o prejuízo. Quem está pagando o prejuízo até hoje? O povo brasileiro. É culpa do Bolsonaro? Não. Tem nada a ver. Foi o Bolsonaro que estabeleceu essa crise? Não. Não é o Bolsonaro. A culpa não é do Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, eles estão potencializando a crise. Entendeu? Ao invés deles estarem amenizando a dor do povo, não. Eles estão potencializando. Está aumentando o tamanho do rombo. Está dificultando mais ainda, porque eles estão tratando a coisa de forma ideológica. Estão tratando a coisa de forma ideológica, fomentando políticas, fomentando ideias que não levam a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Um governo hoje inteligente, o que ele ia fazer? Estabelecer um diálogo sem viés ideológico com os países aqui, ó, vizinhos. Ah, mas isso é impossível na política. Basta querer. Basta ter força de vontade. Basta abandonar essa orientação que eles estão recebendo. Olha o que aconteceu. Entregaram tudo para os Estados Unidos. Tomou a rasteira dos Estados Unidos agora. Tomaram uma rasteira do Donald Trump. Vergonhoso isso. Porque não tem amizade, amigos. Em negócios, numa mesa de negociação, numa reunião na ONU, não tem amigo. É medição de força. Foi um erro muito grande do governo Bolsonaro estabelecer um alinhamento com os Estados Unidos, ao invés de ajudar a organizar aqui, ó, o nosso quintal. O quintal da América do Sul está completamente desorganizado por culpa dos americanos. Estados Unidos, China e Rússia são gigantes. Não dá pra gente andar de mão dada com eles. A gente não tem estatura para segurar na mão deles, não. Em determinado momento, eles vão abandonar a nossa mão. Entendem? Então o brasileiro precisa despertar, amigos. Rápido para essas questões. Agora eles estão convocando o povo aí para o dia 8. Para o povo ir lá para Brasília, para fazer manifestação de rua, para pedir fechamento de STF, não participem. Não participem. As manifestações de rua que nós precisamos no Brasil é para redução do preço da gasolina, redução do preço da carne, mais geração de emprego, medidas de proteção do mercado interno.
É esse tipo de manifestação que nós precisamos no Brasil. Não tem que ir para a porta de quartel pedir intervenção militar, não, amigos. Uma intervenção militar hoje no Brasil vai levar o dólar para R$10. O preço da gasolina vai para R$10 o litro. É os militares fazerem a intervenção e dispara o dólar. Sabe quem vai pagar a conta? O povo pobre e humilde. Aí a gente vai ter que voltar com tabelamento de preço, tabelamento disso, tabelamento daquilo outro, gatilho, pacote, tudo isso é um retrocesso, amigos. É um absurdo. O Virgílio botou aqui, insurgência nos quartéis, eu falo pra você, eu não defendo mais essa tese não, sabe? Eu penso que se hoje nós tivermos lá, o pessoal tá falando assim, tem que, o STF, amigos, se tivesse no Brasil hoje uma Corte Suprema inabalável, sem mácula alguma, porque tem problema dentro do STF, tem problema em qualquer lugar. Tem erros, tem. Mas a gente tem que resolver isso democraticamente, de forma republicana. Porque o maior problema que eu vejo hoje que o Brasil enfrenta, queridos, é a falta de educação e a falta de conhecimento do povo brasileiro. O povo brasileiro é analfabeto. É analfabeto digital, analfabeto funcional. E a gente precisa usar todos os meios possíveis de comunicação para que a gente possa esclarecer esse povo. O WhatsApp está fazendo uma desgraça no nosso país. O que o WhatsApp hoje leva de informação inútil e de alienação para o povo é uma coisa absurda. Com a participação do governo ainda, né? Que tem uma péssima comunicação. O governo está querendo virar a mesa, não vai conseguir virar a mesa. Hoje o secretário de Cultura deu uma declaração e o pessoal começou a discutir, a debater isso. O secretário de Cultura dizendo que o rock, né, o ritmo, o rock, influencia as pessoas para o mal e é satânico, é satanista. Amigos, o cristianismo não é isso. A pessoa não precisa ser cristão e ir lá falar mal da Disney, falar mal do rock, falar mal de não sei o que, não tem nada a ver. Se eu voltar aos Estados Unidos um dia e eu for levar minha filha nos Estados Unidos, eu vou levar na Disney. Mas a Disney, o Walt Disney, é maçom, é não sei o que, é não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui, você sabe você sabe quem cultiva a comida que você come? Não. O carro que você anda, a gasolina que você põe. Aí agora você vai se abster completamente desse planeta. Você vai viver o quê? Dentro de uma bolha? Isso é hipocrisia, amigos. É igual o secretário de Cultura hoje. Chegou lá falando, não, porque o rock é isso, o rock é aquilo outro. Pera aí, alto lá. Você está dentro de uma estrutura de Estado. O Estado é laico. A gente tem que fazer essa separação. A gente tem que trabalhar para dividir e distanciar o Estado da Igreja, tá bom? Essa história de levar a Igreja para dentro do Estado não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Vai dar problema. Se você vai para dentro da estrutura do Estado, você é governo, e você vai para dentro da estrutura do Estado, esteja